Aliás, nós, obviamente, aquelas pessoas que votaram contra o impeachment, não há nenhuma justificativa política, ética, para que permaneçam no governo. Não podem permanecer no governo por uma simples questão de consequência dos seus próprios atos. Acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Espero que vocês todos sejam aqueles estudantes que ganham só nota alta. E tem um silêncio só. Vocês podiam falar, seremos sim, dona presidenta. Rio Doce é essa bacia fantástica que tem um nome extremamente sugestivo, que é doce, e que nós não vamos deixar que ele fique marrom. Porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, em termos de transmissão. Por quê? Porque a mosquita... Porque ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo, e isso o torna uma pessoa especial. E eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias. E não é da Via Láctea. É de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Ao criarmos a novela, criamos uma das formas mais importantes no nosso país de fabulação, de contar história. Algo que a humanidade desenvolveu quando se tornou humano. A deputada Mainha, o deputado Marcelo Castro. É o deputado Mainha. Olha, eu pensei que fosse Mainha. Olha, eu te diria que nós não colocamos a Europa em segundo lugar, muito menos Portugal. Por quê? Como é que coloca Portugal? Portugal tem uma situação especial em relação ao Brasil, do nosso ponto de vista. Não sei se Portugal também acha isso, mas nós achamos. Nós achamos que há uma relação com Portugal especial pelo fato de falarmos a mesma língua, de sermos um país que em um determinado momento foi colônia, mas o fato, a boa notícia desse fato de ter sido colônia é que adquiriu e absorveu uma parte muito importante da cultura portuguesa, que integra a nossa, vamos dizer, a nossa alma para o resto dos nossos dias. Sra. Presidenta, eu entro... Essa argumentação a gente escuta há muitos anos, como se sabe, não é? No concreto, acha que seria possível avançar mais as relações luso-brasileiras ou não? Olha, eu acho que é uma questão das duas partes. Acho que, do nosso ponto de vista, pela minha parte, você pode ter certeza, eu darei a Portugal toda a atenção. Eu não acho que Portugal é Europa. Eu acho que Portugal é Portugal. A senhora vai a Portugal terça-feira, vai encontrar um país sem governo. Isso não tira sentido a visita, diplomática, pelo menos? Mas o presidente não vai poder me receber? Vai poder receber, e o primeiro-ministro também. Só que o governo já está de missionário. Vamos para eleições, não é? Bom, eu respeito perfeitamente a situação política de Portugal. Eu vou a Portugal, pelo menos é o que estava previsto. Eu não tinha conhecimento que isso tinha acontecido, foi agora, né? Está acontecendo agora, nesses minutos agora. Eu não tinha conhecimento que estava acontecendo, creio que terei agora, através do meu ministro das Relações Exteriores. Mas eu vou primeiro me encontrar com o presidente Cavaco Silva e, na sequência, com o primeiro-ministro Sócrates. O que você está me dizendo é que ele está demissionário. Eu lamento profundamente, que eu tinha grande respeito pelo ministro Sócrates. Agora, Algumas palavras sintetizam aqui o que nós estamos vivendo. As palavras são segurança,
A outra palavra significa carinho. A outra palavra significa família. E a outra palavra é vida. Quando a gente olha, a gente vê que o brasileiro e a brasileira têm um sonho. Todos nós temos alguns sonhos que é comum a todos nós, sejamos quem sejamos. Por isso, aqui nós estamos comemorando mais do que apartamentos que tem tijolo, que tem cerâmica, que tem uma janela boa que abre para o mundo. E o Minha Casa, Minha Vida, ele fala de família. Falou de família, fala de criança. E aí deixa eu puxar uma brasa para minha sardinha. Fala da mulher, fala da mãe, fala também do pai, mas fala da mãe, que está ali, da porta para dentro. A mãe, ela é essencial. Da porta para fora, os dois são muito importantes. Agora, da porta para dentro, o pai também é importante, porque o exemplo do pai é um exemplo que as crianças e os jovens seguem. É aquilo que a gente, de pequenininho, começa a admirar. A gente admira o pai, a gente admira a mãe, a gente ama o pai e a mãe. E, finalmente, eu quero tratar de um assunto que o Pepe falou no final do discurso dele. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Porque, sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Não consta países que estão hoje, o Brasil, por exemplo, é a 7ª economia do mundo. Ó. A Índia tem uma das maiores populações, né, do planeta, talvez a maior população do planeta, para ser precisa. Presidente, você pode comentar a reação no Brasil? A senhora ficou chateada com as notícias sobre a sua estada em Lisboa? Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Eu vou te falar o que eu acho fantástico. Eu fui para Zurique e para Davos. E tinha uma estrutura em Zurique e Davos. E não comparem o gasto em Zurique ou na Suíça com o gasto em Portugal, tá certo? Não vamos comparar. Agora, interessante que foram procurar meu gasto lá em Portugal e não em Zurique. A minha estrutura, aliás, até vocês lembram, houve aquela crítica violenta ao Aerolula, vocês lembram disso? Bom, o avião chamado Aerolula, ele não tem autonomia de voo, ao contrário dos aviões do México e de outros países, da Argentina. Aqui você vai achar vários aviões com maior autonomia que a minha. Eu, para ir, faço uma escala. Para voltar, eu faço 2, para voltar para o Brasil. Neste caso agora, nós tínhamos uma discussão. Eu tinha de sair de Zurique, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? De Zurique eu ia para Boston, para Pensilvânia ou para Washington. Acontece, como vocês sabem, podia, não se sabia se confirmaria ou se não confirmaria. Tinha um problema forte lá por causa das nevascas. A única coisa que passou é que eles fizeram uma exportação, se eu não me engano, para o Japão. Agora, o preço
praticado internamente não é o preço do mercado internacional de gás, porque o preço internacional de gás, me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela, porque ela é capital da Amazônia. Eu quero começar contando uma história para vocês de uma mulher que estudou somente até a 5ª série ginasial. E, aliás, a 5ª série do curso fundamental, porque vivia na roça com mais 9 irmãos e não teve condições de continuar estudando. Mas essa mulher, eu vou tratar dela na próxima cerimônia que eu vou participar aqui em Campinas, que é a formação do Bolsa Família. O que é a formação do Bolsa Família? Quando a gente dá o Bolsa Família, nós estamos permitindo que as pessoas sobrevivam. A população, ela precisa da Zona Franca de Manaus, porque na Zona Franca de Manaus se produz, não é uma zona de exportação, é uma zona para produção para o Brasil. E nela se gera emprego e renda para essa população, na área de indústria eletroeletrônica. Portanto, ela tem um objetivo, ela evita o desmatamento, que é altamente lucrativo, derrubar árvores plantadas pela natureza, é altamente lucrativo. E é muito melhor para o mundo e para o Brasil a área de produção de eletroeletrônica. Quero destacar também a importância da ligação entre o Brasil e a Europa, a ligação por cabos de fibra ótica submarinos. Essa é uma questão importante para o Brasil, e a ligação com a Europa significa uma diversificação das conexões que o Brasil tem com o resto do mundo. A Copa do Mundo, nós chamamos a Copa das Copas, tem uma certa declaração de amor nessa Copa das Copas. Nós chamamos Copa das Copas porque nunca deixamos de participar numa Copa, ganhamos 5 e temos uma grande disposição de concorrer e competir. E reconhecemos a União Europeia como sendo um dos, eu diria assim, uma das reservas dos maiores times de futebol do mundo. Aí, sem querer entrar nessa disputa dos diabos com os anjos. Que é daqui, que chama Isauri, que também é japonesa. Pois bem, inventam uma história fantástica, que está na nuvem, que... o e-mail está na nuvem, né? Está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Então, eles não vão, se eles pensam que me vão calar. Porque vão falar do meu cabelo, eu tenho, a sorte é que eu tenho. Comprovante. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca.
acho uma das maiores conquistas do Brasil. Tem uma bola que eu passei o tempo inteiro testando. É uma bola que é uma bola e ela vai durar o tempo que for necessário. Nós somos do gênero humano, da espécie Sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Eu quero dizer para vocês uma coisa que é pouco sabida. Nós construímos o programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, ele levou mais de 2.528 médicos para aqui a cidade para as cidades de São Paulo. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Eles têm de sair de fato porque começou a chover forte. Transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, né, Aldo, desde a Arca de Noé. A energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Eu não posso esquecer do Sebrae, Barretinho, porque o Sebrae pode cumprir nisso um papel fundamental. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Gente, eu engasguei comigo mesma.